E aí, beleza? Deixa eu te perguntar, você já achou que estava sabendo tudo de um conteúdo e quando foi responder a questão viu que na verdade não sabia era nada? Então, pensando nisso e também atendendo ao pedido de algumas pessoas que me acompanham aqui no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, tá? Eu formatei um tipo de dica diferente. Agora eu vou fazer aqui um comentário de questões, tá? Vou inaugurar uma playlist de comentários de questões. Então, se você quer aprender na prática, na hora da questão, como é que desenrola o conteúdo, fica comigo depois da vinheta. E aí, guerreiros e guerreiras, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos para um comentário de questão aqui, uma dica super rápida, mas de matar a pau rapidinho e garantir que a gente consegue tornar, transformar na prática da resolução da questão aquele conteúdo teórico que a gente adquiriu. Vamos lá! Então, olha só, 7 questões de português na prática. Vamos aprender como é que a gente faz para acertar essas questões de português, beleza? E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite, aperta esse botão aí, inscreva-se, tá bom? Aqui no canal do Professor André Guerra. Clique no sininho para você receber as notificações toda vez que eu publicar um novo comentário de questões, uma nova aula teórica, beleza? Uma nova dica de redação, enfim, tá? Toda vez que eu publicar alguma novidade aqui no YouTube, o YouTube vai te informar por e-mail, basta você clicar nesse sininho aí, beleza? Para ser notificado. Então, vamos lá, vamos acertar uma questão de português aqui, esse é o nosso objetivo. Repare, aqui a gente tem uma questão, tá? O conteúdo dessa questão é vírgula, que é um dos conteúdos mais importantes em provas de concursos, em provas de vestibulares e na prova do Enem. Não negligencie de forma nenhuma e vamos aprender aqui a resolver uma questão envolvendo esse assunto, vírgulas, aqui na prática. Se você não assistiu ainda as minhas aulas sobre vírgulas, vou colocar aqui nos cards, beleza? Show de bola. Então, olha só, a questão está aqui, mas a gente não vai ler o texto, você já sabe. Você que me acompanha sabe que o primeiro passo para acertar questões de português não é ler o texto. Qual é o primeiro passo que você deve seguir? Você deve ler o enunciado da questão. Portanto, vamos lá. Primeiro passo, ler o enunciado. No texto, a vírgula poderia ser omitida sem acarretar incorreção. Olha o que ele está te perguntando. Ó, a vírgula poderia ser omitida, destaque os pontos principais do enunciado, não apenas leia, tá bom? Então, poderia ser omitida, eu posso tirar a vírgula se eu quiser. É um caso de vírgula facultativa, certinho? Sem acarretar incorreção. Cuidado com esse tipo de construção. É aquilo que eu te digo sempre, tá? Se você ainda não assistiu a aula sobre o método, procura aí, ó, método infalível para acertar questões de português. Eu vou colocar nos cards aqui também, beleza? Olha só. Então, o que é que você tem que fazer? Sem acarretar incorreção quer dizer o quê, gente? Mantendo a correção. Mantendo a correção gramatical. Então você vai fazer o seguinte, ó, pega a sua canetinha na hora da prova e escreve assim, ó, mantém a correção. Por quê? Porque se você está lendo o enunciado antes, se você já cria essa legenda, sua cabeça está fresca, tá bom? Sua cabeça está fria, seu cérebro não está ali naquela pressão de ter que acertar a questão, você ainda vai para o texto. Tudo bem? Então, olha só, aqui a gente tem alternativas curtas, essa é uma questão estilo múltipla escolha, tá bom? Então, A, B, C, D, E, e as alternativas são bem curtas, então vale a pena você já dar uma olhada sempre, inclusive porque nessas alternativas você tem indicação de linhas, e quando você tem indicação de linhas, você já sabe o segundo passo, que é mapear o texto. Você tem que transformar o seu texto num mapa. Então, olha, a vírgula poderia ser omitida, beleza? Aqui, ó, linha 3, LDB, linha 3, João Goulart, ali, uma data na linha 7, aprovação na linha 13, nacional na linha 15. Você vai lá até o texto e vai marcar, olha só como a gente fez aqui, beleza? Marca ali, ó, LDB, João Goulart, a data, aprovação e nacional, tudo sublinhado. É isso que você vai fazer no seu texto, beleza? Sublinhar. Por quê? Porque quando você fizer a leitura do texto e chegar no ponto sublinhado, ali você sabe, tenho que observar essa vírgula aqui,
porque a questão de vírgula, tá, mandou eu sinalizar esses pontos. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá. Texto mapeado. Vamos voltar aqui ao enunciado para agora, de uma vez por todas, nós podermos responder a essa questão. Beleza? Então vamos ver qual dessas vírgulas aqui poderia ser omitida, tá? Sem incorreção, mantendo a correção gramatical. Tem que ficar certinho, ok? Então olha só. Exatos 35 anos antes de o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionar a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, vírgula, em 1996, certo? Então, essa vírgula aí, após LDB, ela é facultativa? Tá? É, mas eu vou lhe explicar daqui a pouco. Por quê? Vamos olhar as outras, por que não são facultativas? Porque, né, retirar as outras prejudicaria a gramática. Tá? Aguarda só um pouquinho. Em 1996, João Goulart, vírgula, então recém-alçado à presidência do país sob o arranjo do parlamentarismo, vírgula. Olha só, eu tenho um termo aqui que está exercendo uma função de acrescentar uma informação sobre João Goulart. Tem uma informação de aposto, está acrescentando alguma coisa, alguma informação, está explicando qual é a condição de João Goulart ali. Eu tenho um aposto explicativo. Aí, tá certo? Então, recém-alçado à presidência do país, sob o parlamentarismo, vírgula, promulgou a primeira LDB brasileira. A assinatura de Goulart saiu estampada no Diário Oficial da União em 21/12 de 1961, vírgula, mais de 13 anos após a apresentação do primeiro projeto da Lei Educacional ao Parlamento Brasileiro. Porque tem que haver essa vírgula entre a data, certo? Que é um adjunto adverbial de tempo, e mais de 13 anos, tal, que é um adjunto adverbial, chega a gaguejei aqui, né? Um adjunto adverbial de tempo. Porque uma das regras de uso da vírgula é separar termos de mesma função sintática. Então, se eu tenho dois adjuntos adverbiais, cumpre ali colocar uma vírgula separando os dois. Se eu não colocar, vai embolar. Então é 21/12 de 1961, mais de 13 anos, como é? Está somando com alguma coisa, então fica, né, prejudica inclusive o sentido aqui da construção da frase. Continuando. No longo intervalo entre a apresentação do anteprojeto enviado à Câmara dos Deputados em outubro de 1948 pelo então ministro da Educação, Clemente Mariani, e sua aprovação, vírgula, 9 diferentes cidadãos sentaram-se na cadeira de presidente da República. Repare, aqui eu tenho uma oração cujo sujeito é 9 diferentes cidadãos, que marca o início do período. Eu tenho um enorme adjunto adverbial de tempo, certinho? Ali, que foi deslocado para antes do sujeito. Termos deslocados na estrutura sintática do período precisam ser isolados por vírgula. Então, eu não posso tirar essa vírgula depois aí da palavra aprovação, porque ela é obrigatória. É um adjunto adverbial deslocado. Cuidado com esses adjuntos adverbiais gigantescos. Você pode, às vezes, achar que não é, mas é. Beleza? Então, essa aí é obrigatória, não posso retirar. 9 entre 10 cidadãos, ok. A história dessa longa tramitação revela facetas e tensões não só da educação nacional, vírgula, mas do Brasil como um todo. A vírgula aí está separando orações. André, mas não, mas do Brasil como um todo, tá? Não é uma oração. Só que tem um verbo aí que está escondido, beleza? Mas revela facetas do Brasil como um todo. Cuidado com as elipses. Beleza? Ó, antes de mas, coloque a vírgula. Não tem como você usar um mas sem usar uma vírgula antes. Porque antes das conjunções adversativas é necessário o uso da vírgula. Não tem discussão isso, tá bom? Para a gente poder ganhar tempo. Beleza? Show de bola? Pegou essa? Aprendeu? Vamos adiante. Olha só. Adiante não. Vamos voltar, né? Vamos voltar lá em LDB. Exatos 35 anos antes de o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionar a atual LDB, vírgula, em 1996, vírgula. Por que a primeira vírgula eu posso retirar? Porque eu terminei aí
uma oração. Beleza? Eu terminei uma oração em 1996. E o adjunto adverbial tem como lugar originário o final da oração. Se em 1996 está fechando a oração, está no final da oração, a vírgula dele, na verdade, pode ser retirada tranquilamente. Eu posso colocar, se eu quiser, no caso de um período muito grande, é o caso desse, para apenas marcar uma pausa e dar uma organizada melhor na sentença que está sendo construída. Mas, na verdade, não é necessário, em hipótese alguma, essa vírgula após LDB. Beleza? Então, guerreiros e guerreiras, olha só, aqui a gente teve um comentário de questões, aí o gabarito é a letra A, é um novo formato que a gente tem aqui e eu quero te pedir uma coisa, se você gostou desse formato de questões comentadas, então coloca aí, faz um comentário aí e de repente compartilha com alguém, dá uma curtida, beleza? Até o próximo comentário, até a próxima dica, até a próxima aula, valeu, tamo junto na batalha! Se você gostou dessa aula e quer ter acesso a mais aulas, mais dicas de português, redação, literatura, interpretação de textos, então se inscreve aqui no meu canal do YouTube, aperta o sininho para você ser notificado com prioridade pelo YouTube toda vez que eu publicar uma aula nova e também me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, Prof. André Guerra, também no Facebook eu tenho uma página, Professor André Guerra, e se você quiser, além disso, entrar numa lista de transmissão para receber dicas exclusivas e num grupo de estudos via WhatsApp, é só você salvar esse número que está aparecendo aí na tela e me mandar uma mensagem dizendo eu quero entrar na lista. Valeu, tamo junto na batalha!